Imagine só essa cena. Você está numa estrada, está caminhando já faz algum tempo, e de repente você chega numa bifurcação. Você não pode voltar para trás. Dois caminhos estão diante de você. Um para a direita, outro para a esquerda. Mas tem um detalhe que complica tudo. Tem ali uma placa que aponta para cada um dos caminhos, mas nessa placa está escrito a mesma coisa. Caminho difícil. Está lá na placa, caminho difícil. Mas tem mais. Além de ambos os caminhos estarem identificados como difíceis, um malvado passou por lá e pichou o destino final de cada placa. Você não consegue ler. Você não sabe onde cada caminho vai dar. Você só sabe de duas coisas. Você não pode voltar, voltar não é uma opção. E qualquer que seja a sua escolha vai doer e você não sabe onde vai dar. Você precisa escolher entre uma dor e outra. Precisa fazer uma aposta no escuro. Gente, eu li essa metáfora sobre a vida tempos atrás. E essa metáfora, ela faz muito sentido. O que você me diz? Essa imagem, não sei se formou uma imagem para você, ela não descreve perfeitamente os momentos mais difíceis da vida da gente, os mais angustiantes. A gente adoraria que a vida fosse um menu com opções claras. De um lado está lá, felicidade garantida. Do outro está lá, sofrimento. Seria mais fácil viver, mais fácil decidir. Mas na vida, gente, as escolhas mais importantes raramente são fáceis. E raramente são entre o bem e o mal, o certo e o errado. Muitas vezes a escolha é entre um caminho difícil e o outro também. E aqui não é uma discussão espiritual, tá certo? Um estudo revela que 73% das decisões que a gente considera importantes, são decisões importantes, elas não envolvem escolhas entre o bem e o mal, mas entre males relativos. A gente está falando daqueles momentos em que qualquer opção é incerta, pode trazer dor, e que a gente não sabe onde o caminho vai dar. O futuro permanece opaco, incerto. Pensa nas situações reais que a vida nos apresenta. Pensa na situação de um filho que precisa decidir sobre o cuidado de um pai ou de uma mãe, um pai idoso, uma mãe idosa, com saúde frágil. Esse filho precisa decidir trazer para morar junto, assumindo uma carga emocional, física, uma carga financeira, que vai impactar toda a família. Esse é um caminho difícil. Mas e aí? Outro caminho. Buscar uma casa de repouso, mesmo que seja a melhor casa possível, e lidar com o sentimento de culpa e o possível julgamento das outras pessoas, dos parentes. Esse também é um caminho difícil. Ou ainda, continuar no emprego estável, que te paga as contas, mas que suga de você todas as energias, te adoece, te afasta da família. Esse é um caminho difícil. Mas e o outro? Pedir demissão, mergulhar na insegurança financeira, arriscar tudo para começar num novo emprego, para tentar um novo emprego, ou quem sabe começar num novo negócio, abrir um negócio. Esse também é um caminho difícil, também incerto. Você não sabe onde vai dar. Ou ainda, ter aquela conversa dolorosa com alguém que você ama, mas que está precisando ouvir umas verdades para o bem do relacionamento ou para o crescimento dessa pessoa. Esse é um caminho difícil. Mas e aí? O outro caminho? Continuar em silêncio, deixar a coisa rolar, deixar o ressentimento ali, deixar os não ditos corroerem tudo por dentro. Também é um caminho difícil. Então, se os caminhos são difíceis, se o final é incerto, como que a gente escolhe? Como a gente escolhe? Se não existe uma escolha fácil, qual é o critério? Qual é o critério? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é aceitar a condição do jogo. É parar de procurar a opção sem dor, porque não existe. Nesses momentos, simplesmente não existe. A maturidade talvez seja entender que a vida não é sobre evitar a dor. Vida é sobre escolher e seguir em frente, sem olhar para trás. E essa, para mim, é a grande virada de chave. Se a gente sabe que todos os caminhos são difíceis, a pergunta que a gente tem que fazer não é qual dói menos. A pergunta que a gente deve fazer é qual desses caminhos difíceis, qual dessas dores está mais alinhada com os meus valores, com os meus princípios, com a pessoa que eu sou, com a pessoa que eu quero me tornar.
O segredo, como indica a metáfora que eu contei lá no comecinho do vídeo, o segredo não está em encontrar caminhos sem dor. O segredo está em desenvolver a coragem para fazer uma escolha e seguir adiante. Nenhuma opção traz a garantia de que tudo vai dar certo no final. Por isso, toda escolha precisa ser guiada pela fé, gente. Toda escolha precisa ser guiada pela fé. Não é a fé de que tudo vai dar certo como num passe de mágica, não. Mas é a fé de que seja qual for o caminho que a gente escolher, que você escolher, que eu escolher, nós não estaremos sozinhos na jornada. E que teremos a força necessária para a gente caminhar, para a gente aprender, para a gente crescer com a dor que vier. Porque o Senhor estará conosco para suportarmos. Pegou a ideia? Se essa mensagem, se essa reflexão fez sentido para você, curta o vídeo, comente e compartilhe. Talvez não tenha feito sentido para você, mas pode abençoar outra pessoa, então passe adiante. Abraços do Ronaldo.